Trabalhem aqui comigo um pouquinho essas questões de identificação. Vamos lá. Questão 1. Questão 1, banca VUNESP diz: nas frases da tirinha, há verbos no tempo presente e no pretérito. Assinale a alternativa que apresenta em destaque o verbo no tempo futuro. Pronto. É aqui que a VUNESP diz o que quer. Ela quer, então, o que ela pede está aqui no final do comando. O que ela quer é que ela diga lá o tempo, tá bom? O tempo, você vai buscar a única que esteja no futuro. Resposta, letra B, tá bom? Aproveite aí comigo, em cada uma delas, aproveite para identificar o tempo do verbo, tá? Aproveite aí, ó. Vamos treinar? Aproveitando as questões. Vai, ó. Os personagens não brigaram. Esse aqui está no pretérito perfeito. Pretérito perfeito. É o ontem. Não brigaram. Aproveite. A letra B, continuará a ser guloso, futuro do presente. A letra C, gostam. Todas as crianças gostam. Esse é o verbo gostar no presente do indicativo, presente. Na letra D, ó, presente do indicativo. Eu quero você comigo aí, aproveitando esse treino. Em cada uma das alternativas, diga o tempo e o modo do verbo. Na letra D, seria bom se todos comessem. Se eu comesse, tu comesse, ele comesse. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu comesse, tu comesse, ele comesse. E a gula é, ela é hoje. Hoje ela é presente, presente do indicativo. É o verbo ser no presente do indicativo. Tudo bem? Tranquilo, vamos. Adriana, isso é fácil, né? Eu acho, mas isso vai de cada um. Questão 2. O imitador de gato aproveita para vender blá, blá, blá. Aí a banca diz: os verbos destacados estão no tempo presente. Aproveita e permite. Passando-os para o tempo futuro, questão também tranquila. A banca quer que você passe para o futuro. Futuro, tudo bem, a VUNESP falou só futuro, mas poderia ser futuro do presente ou futuro do pretérito, né? Tudo bem, mas aí nesse caso ela está falando do futuro do presente. Você vai ver, quando você analisar as opções, você vai ver que ela está pedindo o futuro do presente. Então, ela quer que você mande para o futuro do presente, para o futuro. Ó, a letra A é o ontem, ó, aproveitou e permitiu. Aproveitou e permitiu, aproveite para treinar. Estão no pretérito perfeito. É o ontem. Letra B, o imitador de gato aproveitará e permitirá. A banca queria futuro. A letra B é futuro. Resposta letra B, tá bom? Vamos às outras, ó. Aproveitava e permitia. Que tempos são esses? Aproveitava e permitia. Aproveitava e permitia, não é o antigamente. Antigamente, pretérito imperfeito do indicativo. É o antigamente, pretérito imperfeito do indicativo. Antigamente aproveitava, antigamente permitia. A letra D, ó, aproveitou, pretérito perfeito, é o ontem. E o permitiria é o futuro do pretérito, é o iria. Então, pretérito perfeito e futuro do pretérito, tá bom? E urá, ó, aproveitara e permitira. Na letra E, aproveitara e permitira tem essa desinência ará, que você já conhece, estão no mais que perfeito. Ambas estão no mais que perfeito do indicativo, tá bom? Então, vamos aí, você vai comigo treinando até a questão 5. Até a questão 5 neste vídeo, tá? Questão 3, a banca pede. Assinale a alternativa cuja forma verbal não se encontra no modo indicativo. A banca quer a que não esteja no indicativo. Agora é modo indicativo. Então, diante de cada uma delas, eu quero que você diga o tempo e o modo, tá? O tempo e o modo, tá? Então, ó, letra A. As escolas tenham. Esse é o verbo ter. Eu vou fazer como se fosse para um iniciante, ó. Ter
E eu posso colocar o que antes? Que eu tenha, que tu tenhas, que ele tenha. Que nós tenhamos, que vós tenhais, que eles tenham. Não é o que? Não é o presente do subjuntivo. Não é isso? Não é o verbo ter, ó. Sempre gosto de jogar para o infinitivo primeiro, ó. Esse não é o verbo ter, quando eu coloco o que antes, que eu tenha, que tu tenhas, que ele tenha? Então, é o verbo ter no presente do subjuntivo. A banca queria a alternativa que não viesse no indicativo, achamos. Resposta letra A. Por quê? Porque as outras, veja as outras comigo. Agora eu quero que você, ao longo das outras aí, eu quero que você coloque aí comigo o tempo e o modo. Vamos, aproveitando. Você vai fazer isso até a questão 5 só. Então treine aí comigo, ó. Sistemas de ensino em outros países decidiram. Decidiram é o verbo decidir e é o ontem. Ontem decidiram. Ontem decidiram. Então, está no pretérito perfeito do indicativo. Por isso que não foi a letra B. Vamos à letra C. Ela sugere. Ela sugere. Ó. É o verbo sugerir. Coloque sempre no infinitivo. Verbo sugerir. Hoje. Hoje ela sugere. Então, está no presente do indicativo. Anteponha o hoje, que você vai ver que é hoje. Hoje ela sugere, presente do indicativo. Por isso que não foi a letra C. Eu queria não estivesse no indicativo. Na letra D, o ideal seria, esse é o verbo ser, de terminação de desinência ria, ser iria, né? Quando vem com ria, você já sabe, é o futuro do pretérito do indicativo, tá bom? E a letra E, ao mesmo tempo em que passaram, que verbo é esse? Jogue para o infinitivo. Jogue para o infinitivo. Esse é o verbo passar. Esse é o verbo passar. É o ontem. Ontem passaram. Coloque o ontem antes do verbo que você vai ver. Ontem passaram. Ele está no pretérito perfeito do indicativo. Por isso é que não foi a letra E. Eu queria aquele que não estivesse no indicativo. Tá certo? Então, resposta à nossa questão, letra A. Neste vídeo, eu fiz questão de trazer bancas bem variadas. Agora eu vou mostrar a você a FCC, que é uma banca que adora verbos. É um dos assuntos mais importantes para quem se prepara para os concursos dessa banca. Eu trouxe aqui uma prova muito legal, que foi a prova para as provas, a FCC foi responsável pelos grandes tribunais. Ela prepara aí concursos de grandes tribunais e grandes concursos da área fiscal. E aí, olha que legal, ela faz muito isso, ó. Isso aqui é um modelo muito recorrente na FCC. Ela traz um verbo, e aí ela diz, ó, o verbo flexionado nos mesmos tempo e modo. Então, a primeira coisa que você vai fazer é isso aí que eu estou treinando com você. Você vai ver que tempo e que modo está aí esse verbo. Depois você vai marcar um que esteja no mesmo tempo. Ó, as melhores cadências do samba se aliaram. Esse é o verbo aliar-se, é o verbo aliar-se ontem. Ontem elas se aliaram. Então, pronto, ó, está no pretérito perfeito do indicativo. Está no pretérito perfeito do indicativo. A banca quer, portanto, um que esteja no mesmo tempo e modo. Ó, letra A, São Paulo muda muito. Esse é o verbo mudar hoje. Hoje, muda hoje. Hoje, presente do indicativo. Não é a letra A. Entendeu? Não é a letra A. Porque eu quero pretérito perfeito do indicativo. Para nos porem, esse é o verbo pôr. Vou até colocar aqui o infinitivo. Para nos porem, e está no infinitivo. Esse é o verbo pôr no infinitivo, pessoal. Eu já falei disso no curso, mas eu vou falar de novo, caso você não lembre. Ó, para
toda vez que você tiver o para antes do verbo, toda vez que você colocar o para antes do verbo, isso te ajuda a ver que está no infinitivo. Toda vez, ó, olhe para mim. Existe o infinitivo impessoal e pessoal. Você se lembra disso? Eu já falei disso, mas eu vou colocar aqui para você lembrar. Existe o infinitivo impessoal, que é o nome do verbo, é aquele que não tem sujeito, é o verbo tomado impessoalmente, sem pessoa, e existe o infinitivo pessoal. O que é o infinitivo pessoal? O infinitivo pessoal é o infinitivo com pessoa, com sujeito. Então, como é que eu faço para descobrir qual é o sujeito do infinitivo? Contexto, o contexto vai te dizer. Mas, para quem não sabe nem conjugar, tem gente que fala assim, Adriana, eu não sei nem conjugar o infinitivo, minha filha. Eu só conheço o infinitivo impessoal. Para quem, se você está nessa dificuldade de falar assim, como? Infinitivo pessoal, não sabia? É só colocar o para antes do verbo, ó. Para eu. Você usa o para quando você quiser conjugar, a muleta é o para. Quando você quiser conjugar o infinitivo pessoal. Quando você... Lembra que eu te dei muletas? O hoje, o ontem, o antigamente. A muleta do infinitivo pessoal é o para. Toda vez que você precisar conjugar o infinitivo. Tá bom? É uma muleta, é um macete. Não quer dizer, repito, que o para vai vir sempre na frase, sempre que houver um infinitivo pessoal. Isso é uma muleta mental que você usa para conjugar o infinitivo. Então, digamos, eu quero conjugar o infinitivo pessoal do verbo por. Então, vai ficar para eu por. Entendeu? E aí vai, ó, para tu pores. Para ele por. Entendeu? Para nós pormos. Para, aí não pare, tá? Para vós pordeis, vós é sempre DS, para eles porem. Então, o infinitivo pessoal é o infinitivo conjugado, é o infinitivo que se conjuga. E a muleta que você vai usar, um mecanismo, eu estou chamando de mecanismo, né? O mecanismo que você usa é o para, que é uma muleta que te ajuda a conjugar, tá bom? Só fiz essa revisãozinha porque a gente está falando sobre isso, senão você vai olhar para essa questão da FCC e vai falar, que tempo é esse, meu Deus? Que tempo é esse? Esse é o para, entendeu? Entendeu o que eu fiz aqui? Ó, esse é o para, é o infinitivo pessoal, é o infinitivo do verbo por, para nos porem. Esse é o para eu pôr, para tu pôres, para ele pôr, para nos porem no alto. Então, esse é o infinitivo pessoal, tá? Tá bom? É o verbo pôr no infinitivo pessoal. A FCC, ela é uma banca muito parecida com a VUNESP, ou seja, nas questões, normalmente a resposta em si é mais fácil do que as outras alternativas. Ou seja, a resposta em si você acha rápido, ela é muito parecida com a VUNESP. Mas as outras, quando você olha para as outras, você fala, que é isso, sabe? Então, por isso que ó, você vai achar a resposta rapidamente, mas eu quero que você marque em todas aí o tempo que você treinar. Ó, letra C. Talvez João Rubinato não exista. Adriana, que tempo é esse? Esse é o verbo existir e é o quê? Que eu exista, que tu existas, que ele exista. É o presente do subjuntivo. Que eu exista, que tu existas, que ele exista. Tá bom? Deixará. Deixará é o amanhã. Amanhã não deixará. Amanhã é o futuro do presente. Futuro do presente do indicativo. Amanhã deixará. A resposta em si, como eu disse, é tranquila. É letra E. Esse é o verbo conhecer. Ontem. Ontem conheceu. Pretérito perfeito do indicativo. Tá bom? Pretérito perfeito do indicativo. Tá comigo aí, tá? Então tá bom, Adri, o que eu tô fazendo aqui mesmo? Adriana, eu tô num transe de verbos. Quem sou eu? Então, só para você entender, eu coloquei aí, eu compilei aí um material, trouxe umas questões das bancas
famosas, né? Só para você treinar esse modelo de questão, só para você lembrar como é que se identifica o tempo e o modo dos verbos, tá? Aí agora a gente vai fechar com mais essa questão da VUNESP, que é uma banca que cobra muito isso nas provas. Questão 5. Questão 5, a banca diz: os verbos em destaque na frase, aí vem, ó, com a pintura Calixto capta o início da expansão da cidade e faz com que o rio adquira. Estão corretos e respectivamente substituídos, olha que questão legal, ó, de acordo com a conjugação verbal. Eu quero que você viva essa questão intensamente comigo agora. Ó, eu quero envolvimento agora nessa questão. Adriana, que questão bonita, eu quero, ó, presta atenção. Aqui, primeira coisa, a banca está dizendo de acordo com a conjugação, então você vai ter de identificar o tempo e o modo. O tempo e o modo. Ó, vamos fazer isso primeiro, identificar o tempo e o modo? Ó, esse é o verbo captar. Jogue para o infinitivo, se você tiver dificuldade. Jogue para o infinitivo primeiro, ó. Calixto capta. Esse é o verbo captar e é o hoje. Hoje ele capta. Então é o hoje. Então, peraí. Já identifiquei o primeiro, presente do indicativo, tá bom? Agora eu vou para o segundo, ó. Faz com que o rio adquira. Este é o verbo adquirir, tá? Este é o verbo adquirir. E ele, tudo bem? Entendeu que é o verbo adquirir? Este é o verbo adquirir e é o que, já tinha até um que aqui, né? Faz com que o rio adquira. É o que, é aquele que eu adquira, que tu adquiras, que ele adquira. Presente do subjuntivo. Pronto. Então, você entendeu o enunciado? A banca quer que você ache um par de verbos que estejam, respectivamente, no presente do indicativo e no presente do subjuntivo. Tudo bem? Então, vamos. Eu quero você brincando comigo, ó. É comum, quando a gente mapeia essas bancas, é comum que elas façam esse tipo de pegadinha. Muita gente se confunde, muita gente se enrola com a diferença entre o presente do indicativo e o presente do subjuntivo, repetir. Muita gente se enrola com o presente do indicativo versus o presente do subjuntivo. Então, é só lembrar que o presente do indicativo, vou colocar aqui a colinha, o presente do indicativo é o hoje, e o presente do subjuntivo é o quê? Tá bom? Então, vamos lá, ó, apreenda. Apreenda é hoje ou é que? É hoje ou o quê? É hoje ou o quê? Entendeu o que eu tô falando? Esse é o verbo aprender. Que apreenda. Que apreenda, concorda? Então é o que. Então, se é o que, é o presente do subjuntivo. Tá? Ó, não vou nem colocar o que, porque você já está colocando aí, senão não vai caber aqui. Presente do subjuntivo. Eu quero você vivendo essa questão comigo, ó. Possui. É o hoje ou o quê? Ou é o verbo possuir, é o que possua ou é hoje possui? É hoje possui, presente do indicativo. Entendeu? Então, ela está no presente do subjuntivo e presente do indicativo não é a letra A. Você entendeu o que eu quero? Em cada um desses pares aí, eu quero que você identifique os presentes, usando o hoje, que é o mecanismo, é a muleta do presente do indicativo, e o que é a muleta do presente do subjuntivo. Vamos, então, seguindo aí com a letra B, anteveja. É o hoje anteveja, ou é o quê? Que eu anteveja. É o que? Então, é presente do subjuntivo. Vamos ver esse aqui. Concentra. É o que eu concentre ou é o hoje? Hoje concentra. É o hoje, não é que, porque se fosse que, seria que eu concentre. Você entendeu como esses mecanismos, foi o que eu te falei. Lá no início do vídeo, eles não serviam muito, porque as questões eram fáceis. Mas quando você pega uma questão assim, mais inteligente, essas muletas salvam. Porque aí você vai, ó, que concentre. Não é o que. Se fosse o que, seria concentre. É o hoje. Hoje concentra. Presente do indicativo. Tá, então não é a B. C, ó, é o que eu vislumbre. Ou é o hoje vislumbra, é o hoje, é o presente do indicativo. É só colocar o hoje antes do verbo. Hoje vislumbra, entendeu?
hoje vislumbra. E aí vamos colocar o quê? Que eu assuma, que tu assumas, que ele assuma. Ou é hoje. Hoje eu assumo. Hoje eu assumo. Ó, é só colocar, ó, Adriana, eu tô tendo recaída, minha filha. É só colocar o hoje, ó. Por exemplo, o verbo assumir. Adriana, tô tendo recaída no assumir, minha filha, que é um verbo que eu me enrolo muito. Então você faz assim, ó, assumir. Hoje. Hoje eu assumo. Agora o quê? Que eu assuma, entendeu? Na hora, se você tiver recaída, vá lá num cantinho e faça uma colinha, hoje e que, entendeu? Então, esse aqui é o que? Presente do subjuntivo. Presente do subjuntivo. A banca queria, nesta ordem, presente do indicativo versus presente do subjuntivo, matamos. Resposta letra C, entendeu? Vamos continuar com as outras, ó. Desenhe, desenhe. Adriana, que verbo é esse, minha filha? Eu tô tendo recaída. Ó, se tiver recaída, faça lá num cantinho. Esse é o verbo desenhar. Como é que é o hoje do desenhar? Hoje eu desenho. Como é que é o que? Que eu desenhe. Entendeu? Então, olhe para a forma que você tem. Olhe para a forma que você tem. Ó, tô fazendo aqui um cantinho da recaída. Ó, qual é a forma que você tem? Você tem desenhe. Desenhe é presente do subjuntivo. Não, por isso que não foi AD. Ó, e aqui, ó, que eu ganhe. Adriana, tive recaída. Tá, mas aqui não vai caber, vai sozinho aí. Se você, ó, Adriana, tive recaída. Continue aí no seu cantinho, porque no meu não cabe mais. Verbo ganhar. Verbo ganhar. Hoje eu ganho. Presente do indicativo. E que eu ganhe. Presente do subjuntivo. Então, ó, presente é o que? Esse aqui é o que? Que eu ganhe. Presente do subjuntivo. Tá bom? Então, os dois estavam no presente do subjuntivo. E a letra, sabe por que eu tô falando isso? Porque tem muita gente que estudou isso de uma maneira que eu acho que é mais complicada, que é olhar as desinências. Muita gente fala assim, ah, mas eu sei que o E é desinência de presente do subjuntivo do verbo da primeira conjugação. Mas aí vai fazer um aluno decorar as desinências. Acho muito ruim. Então, esse mecanismo aí, usar o hoje, o que, o ontem, são mecanismos que te ajudam, são muletas, te ajudam a conjugar no texto, em vez de você ficar decorando desinência. Porque eu me lembro de que eu aprendi isso decorando desinência. E não, o que eu gosto de fazer é usar esses mecanismos para a pessoa pensar na frase, no texto, que é muito mais lógico, entendeu? Mas se você já decorou, Adriana, eu decorei que é sempre o E, então beleza. Ó, aponta. Esse é o verbo apontar. Adriana, apontar, vou lá para o cantinho. Vou lá para o cantinho, não cabe mais. Hoje, vou colocar aqui só, ó, o apontar para fechar. Ó, apontar, cabe aqui, ó. Apontar. Hoje eu aponto. Hoje eu aponto. Tu apontas, ele aponta. E o presente do subjuntivo é o quê? Que eu aponte, que tu apontes, que ele aponte. Ó, aponte. Entendeu? Ó, deixa eu colocar aqui que tá... Deixa eu tentar colocar uma letra maior. Aponte. Aponto na primeira pessoa. Eu aponto, tu apontas, ele aponta. Hoje ele aponta, entendeu? É o hoje na terceira pessoa, ele aponta, presente do indicativo. Porque se fosse subjuntivo seria aponte, que eu aponte, que tu apontes, que ele aponte, entendeu? Esse A é de terceira pessoa, Calixto, ele aponta, do presente do indicativo. E esse aqui, obtém, hoje ele obtém. Ó, no presente do indicativo, o obtém é hoje, hoje, presente do indicativo. Porque se fosse subjuntivo, seria que ele obtenha. Se fosse subjuntivo, seria que eu obtenha, que tu obtenhas, que ele obtenha. Mas não é. É presente do indicativo, porque é o hoje. Entendeu? Hoje ele obtém. Os dois estavam no presente do indicativo. Claro que levou muito tempo, porque eu estou aqui te ensinando. Eu estou aqui fazendo devagar para você aprender. Mas você entendeu a questão em si? Matamos a questão. Resposta
Letra C. A banca queria, presente do indicativo versus presente do subjuntivo, presente do indicativo versus presente do subjuntivo. Tudo bem? Pegou o raciocínio? No próximo bloco, nós vamos falar de um outro modelo de questão de verbos, bem diferente deste, para você ver como esse assunto é fértil. E eu que vivo disso, né? Imagina, eu vivo disso, eu sei, eu vivo mapeando as bancas, cada banca tem uma predileção. Então, assim, mas todas gostam desse assunto verbos. No próximo vídeo, a gente vai falar de semântica, que é um outro segmento desse assunto. A gente vai falar um pouquinho e treinar um pouquinho. Com bancas que gostam mais, ó, por exemplo, esse tipo de questão aí é um tipo de questão que aparece em bancas mais tradicionais, FCC e VUNESP. Por exemplo, você viu aí a OCP. Quando você vai para bancas mais moderninhas, elas gostam de semântica, que são aquelas questões em que as bancas gostam de trocar um tempo por outro, gostam de perguntar se o presente está com um valor de futuro. Isso é semântica, isso é sentido, tá bom? Então, roda a vinheta e vamos embora para um outro segmento.